Vamos elevar o nosso entendimento, nosso nível de compreensão. Eu já fiz um vídeo aqui sobre os níveis de compreensão, que é por isso que as pessoas brigam, se separam, se matam e fazem outras coisas horríveis por causa dos níveis de compreensão. Se você não exercitar o nível de compreensão para você entender as coisas, e daí desse entendimento você saber respeitar o outro, as coisas nunca vão melhorar, vão ficar cada vez mais difíceis. Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jane, sou psicóloga social. Antes de começar, eu queria te pedir a gratidão, se inscreva, comente, compartilhe. Compartilhe. Ativa o sininho. Faz tudo o que o YouTube pede. Muito obrigada. Esse é um vídeo extra, porque tem umas coisas assim que às vezes chama a atenção da gente. Não é incomodar, mas chama a atenção da gente. E o fato de eu estar gravando esse vídeo foi justamente esse fato que me chamou a atenção. Nosso tópico de hoje é xenofobia. Essa palavra, o ato é antigo, mas essa palavra não é tão antiga. Na realidade, a xenofobia, que é o medo do estranho, né, do desconhecido, é uma síndrome. Porque quem sente, quem pratica a xenofobia, ele está com medo. É uma fobia que a pessoa tem daquilo que lhe é desconhecido, daquilo que ele não sabe. A pessoa, ele tem medo, ele tem uma fobia. Assim como tem gente que tem fobia de aranha, fobia disso, fobia daquilo, nossos pais usam essas palavras. Não receba nada de estranho, não fale com estranhos. Isso é um medo do estranho. Isso é xenofobia. A palavra xenofobia, ela vem de um conjunto de palavras no vocabulário grego antigo. Xenos, que significa estranho ou um convidado, e phobos, que significa fuga, né? Ou medo. Quando esse medo leva a pessoa a praticar um crime, aí já é outra categoria. Mas quando a justiça ela avalia um caso desse, é uma repressão para que aquele medo não se popularize, né? Mas se você for observar o comportamento humano, a xenofobia, como eu já falei, desde pequenos nós somos orientados a evitar o estranho, a não receber nada do estranho, a não conversar com o estranho, né? E também em todos os países, em todas as culturas, existe de uma forma sutil. Por exemplo, no Brasil, eu cresci ouvindo dizer que tudo que se faziam de errado em São Paulo, eles chamavam de baianada. Fez uma baianada, praticou uma baianada. E os baianos sempre se sentiram ofendidos com isso, né? O nordestino, ele é discriminado o tempo todo. E isso é um tipo de xenofobia, porque as pessoas lá do sul não conhecem, né? Assim como dizer que baiano é preguiçoso por causa do jeito soft, leve, que ele vê a vida. Mas se o baiano fosse preguiçoso, a Bahia já tinha acabado há muito tempo. Então, por exemplo, aqui na Inglaterra tem um certo arranhamento aí, sabe? Um pouco mais civilizado que o Brasil escancara, mas aqui não, as pessoas ficam mais. Então, a Escócia tem
as suas xenofobias com o resto da Inglaterra. Vira e mexe, ela quer se separar. Assim como Barcelona tem com o resto da Espanha. Eu vou contar, acho que eu já contei isso num vídeo, eu não me lembro, mas eu acho que eu já contei. Um dos maiores micos que eu já paguei aqui na Europa, eu visitei uma cidade da Itália chamada Cefalù, né? Escreve Cefalù. E segundo o prefeito, que eles tinham conhecimento, eu fui a primeira brasileira a visitar essa cidade. Acredito que não. Às vezes alguém esteve lá e eles não catalogaram essa presença. Mas, segundo ele, oficialmente eu era a primeira brasileira que estava visitando aquela cidade. E eu fui convidada para jantar na casa do prefeito. Em conversa, eu vou e falo. Alguém me perguntou alguma coisa sobre a Itália. E aí eu falei assim, os italianos, gente, na hora, o prefeito levantou e falou, eu não sou italiano, eu sou siciliano, titiliano. Eu fiquei tão constrangida, que o casal que que estava me acompanhando, falou assim, ele não consegue esconder o amor dele pela Itália. Então, você vê, né, quer dizer, os sicilianos, eles não se consideram italianos, assim também como a outra ilha. E em todos os lugares tem essas coisas. Então, por que eu estou contando essas histórias aqui no início e falando sobre isso? Porque tem vários vídeos aí dizendo que Túlio Gadelha está processando Alexandre Frota, porque eles se desentenderam nas redes sociais e uma pessoa lá fez um comentário, Alexandre Frota respondeu assim, só podia ser pernambucano. Então, Túlio Gadelha se sentiu ofendido, porque ele é pernambucano, e entrou na justiça com uma representação, não é um processo, é uma representação, né, de xenofobia. Isso, gente, não se caracteriza xenofobia. Isso é um deboche que todo brasileiro tem com as pessoas dos outros estados. Eu penso que o Brasil vai demorar muito mesmo para evoluir, para progredir, para crescer, pelo simples fato de que as pessoas se apegam a coisas pequenas, como foi esse fato. 2 deputados. O que essas pessoas vão acrescentar quando chegarem lá na Assembleia? Quando chegarem em Brasília? Será que esses 2 têm alguma coisa para acrescentar para o Brasil? Eu acho que não. O mundo deles, a visão deles é muito pequena. Então eles não têm muito para oferecer. E são essas pessoas que minam o crescimento do país, que mina o entendimento da população. A população fica confusa. Porque é um jogando contra o outro. E eles esquecem que eles são representantes do povo. Eles estão representando a Federação Brasileira. Eles não estão representando o seu ego, sabe? O seu orgulho pessoal e muito menos aquele diploma que eles tiveram direito dizendo que eles representavam o povo. Eles não estão representando isso. E eles não estão preocupados com isso. Um deputado, ele deve fazer a união, agregar coisas saudáveis, produtivas, e não agregar ódio, discriminação, preconceito, e o outro se sente ofendido por uma palavra.
Porque quando você sabe quem é você, o que você representa, você tem que demonstrar através do seu comportamento e não usar uma justiça que já está sobrecarregada para resolver uma questão pessoal. Isso é tão pequeno. Vocês que votaram nessas duas pessoas devem se preocupar em ver o que é que eles vão fazer. Porque esse governo vai encontrar um país tão devastado, mas tão devastado, que ele precisa somar. Ele não está precisando de pessoas para minar mais do que já está minado. O governo está precisando de pessoas para dar força, energizar esse governo de bons fluidos, de boas energias, de bons pensamentos, boas atitudes, bons atos, boas ações. É isso que o Brasil precisa. E não de picuinha entre pessoas de um estado e de outro, porque isso já existe desde que o Brasil começou. Quando se dividiu lá em capitanias, já começou a xenofobia. Não precisa mais ficar essa picuinha, essa guerra pequena, anticivilizada. Mas hoje o Brasil, a gente precisa se unir, criar forças, ajudar o governo que está chegando a tirar o país do buraco e não querer enfiar o país mais para o fundo, mais do que o que ele está. E essas picuinhas, essas pequenas coisas, só nos envergonham. Mas vamos falar desse medo, porque o xenófobo, ele deve se tratar, porque isso é uma síndrome. Aqui, por exemplo, os muçulmanos, eles não se misturam, nem mesmo com os ingleses. Eles criam a comunidade deles e eles ficam lá na comunidade deles como se eles não estivessem vivendo aqui na Inglaterra, como se eles estivessem no país deles. Os indianos não é diferente, os africanos da mesma coisa. Então as pessoas se mudam de lugar e não aceitam a cultura daquele lugar e vão se agregando como comunidade e praticando a sua cultura dentro de outra cultura. Que merece muita atenção e muito estudo. A xenofobia, ela passa a ser um crime quando a pessoa pratica realmente um crime em nome do seu medo, da sua síndrome do estranho, né? Mas tem muitas fobias que nós vamos falar ao longo desse ano. A xenofobia também deu origem à monomania e às fobias, né? Porque temos muitas e umas que pouca gente sabe, mas que tem e está no manual de diagnóstico de doenças mentais. A raiva, o ódio é um sentimento, é uma reação do medo. A xenofobia pode ser o medo da concorrência, da competência. Tá chegando alguém estranho, você já olha assim de lado com um certo desprezo, porque você tem medo do trabalho, por exemplo, que aquela pessoa seja mais competente do que você, tenha mais qualidades do que você. E isso coloca em risco o seu cargo, a sua função. O ciúme também é um pouco da xenofobia, porque quando você tem ciúme de alguém que você gosta, que conhece um estranho, porque você tem medo daquele estranho ter algo muito mais interessante e atraente do que você. E por aí vai. É o medo do estranho, é o medo do desconhecido. Isso é caracterizado como xenofobia, mas é uma síndrome que a pessoa sente. E aí ela expressa com raiva, com distância. Ela não quer aquela pessoa perto, porque aquela pessoa causa medo a ela, causa insegurança.
uma insegurança emocional. Porque na prática, não é isso que acontece. Na maioria das vezes. A xenofobia também, se ela for levada ao extremo, ela pode gerar conflitos, né? Pequenas guerras, ou até uma grande guerra, quem sabe, se isso se espalhar de uma forma descontrolada. A homofobia é um subconjunto da xenofobia. Então, a xenofobia, ela se qualifica como uma desordem emocional legítima. Porque você viu, você sentiu repulsa, você começa a sentir medo. Aquela pessoa, daquele estranho, daquele estrangeiro. O desejo da gente pertencer a um grupo é legítimo. E aí a gente vai se acostumando com aqueles hábitos, a gente não abre a mente, a gente não abre a cabeça para novas descobertas, novas culturas. É tanto que quando alguém sai do seu país, que em pouco tempo ele retorna, isso também é um tipo de xenofobia, porque ele não aceitou o desconhecido do lugar que ele foi. Ele não aceitou aquela cultura, ele não absorveu, e ele começa a sentir medo, e ele retorna para o seu grupo primitivo. Ao longo da história, a gente vai se reunindo em famílias, em tribos. Quando um grupo ou uma pessoa sente xenofobia, é porque ele está se sentindo ameaçado à sua segurança. Ele sente ameaça às suas oportunidades. Acha que aquele estranho vai tirar alguma coisa dele. Mas na realidade não é. Às vezes vai acrescentar, mas o medo é tanto que ele não vê essa possibilidade de enriquecer a cultura dele, de mostrar algo diferente para ele, de ser uma coisa boa para a vida dele. Ele vê aquilo como uma ameaça, porque nada prova que aquela ameaça é legítima. A xenofobia, ela não é muito comum entre as fobias, porque ela é danosa. É uma síndrome que ela não só afeta a pessoa que sente, ela afeta também os outros. Por isso que deve ser combatida. Mas, para mim, na minha opinião, numa visão social, a xenofobia, ela tem que ser combatida com educação. Você tem medo de alguma coisa que você não conhece, então você precisa entender e experimentar aquele desconhecido para depois você rejeitar ou aceitar. A xenomania também é uma síndrome, né? Que é o fato de você ter a atração e gostar de alguma coisa estranha, de algo estranho, do estrangeiro. E se a xenomania for levada para um número grande de pessoas, isso pode afetar até a economia de um país. Porque você começa a se interessar pelo estrangeiro e não pela sua cultura. No Brasil tem muito isso. Dá valor à cultura americana, dá valor a outras culturas. E não enriquecer a própria cultura do país. Porque tudo isso é uma questão de educação. A educação da cultura. É esse tipo de educação que eu estou falando, gente. Estou chamando aqui ninguém de mal educado. As pessoas que sofrem de xenofobia, elas se sentem desconfortáveis com pessoas que não pertencem a seu grupo. Elas sentem medo, ameaça. Essa palavra, ela passou a existir depois do presidente dos Estados Unidos, chamava Rutherford, né?
Mas a xenofobia sempre existiu. Jesus Cristo mesmo sofreu, né? Muita xenofobia. Ele não foi aceito pelo aquele grupo lá dos anciões. Eles se sentiram ameaçados com a inteligência de Jesus Cristo, com a sabedoria que ele tinha. E criaram aquela armadilha para matar ele. Então aí foi a xenofobia levada ao extremo mesmo. O mais famoso caso de xenofobia. E para que as pessoas não fiquem com tanto medo desse nome, nesse subgrupo aí de xenos, tem muitas, se formaram várias palavras que são coisas boas, são coisas agradáveis. Então não é só coisa desagradável. Todos os dias a gente enfrenta problemas. Pessoas diferentes, de pensamento diferente, pessoas que convivem com a gente, mas que pensam diferente da gente. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Sexta-feira foi um dia negro para mim, porque eu vivi assim alguns minutos de uma tensão tão grande que eu tive que usar os meus níveis de compreensão para não fazer uma coisa muito desagradável, que poderia me beneficiar naquele momento, mas no futuro eu não iria me sentir bem. Então eu tive que controlar meu nível de compreensão e entender que eu estava lidando com pessoas ignorantes. Então eu ali, coloquei em prática tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi. Isso não quer dizer que o que aconteceu sexta-feira comigo, não tenha abalado, me afetado emocionalmente. Eu sou humana, né? O meu estudo ensina a entender certas coisas. Então, a partir do momento que eu entendi que aquilo que estava acontecendo era a ignorância daquelas pessoas, então eu me acalmei. Beijo no coração, gratidão, fica com Deus. Mais uma vez, feliz ano novo e vamos que vamos.